da igreja. Eu glorifiquei a Deus por esta palavra, né, que veio através do servo do Senhor. E aí o Senhor, né, foi falando ao meu coração sobre esta palavra. Quando a gente vai olhando, né, para o livro do Gênesis, esse momento aqui, a gente vai vendo, né, a gente conhece a história dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E agora no capítulo 37, a gente vai vendo que começa, que se inicia, né, um novo momento, uma nova história, em que o centro deste momento aqui se volta para a vida de José. Né? Jacó teve o seu nome trocado, o Senhor mudou o seu nome, e agora ele já tem ali, já tem possessões, filhos, família constituída, né, peregrinou, aprendeu muito, e agora chega o momento, a palavra do Senhor fala, quando a gente olha aqui no capítulo 37, entra nesse momento a história do seu filho José, o filho da mulher que ele amava, filho de Raquel, né? Raquel era uma mulher estéril, e o Senhor concedeu, deu a graça a ela, e ela teve seu primeiro filho por nome de José. E a palavra do Senhor no capítulo 37 vem falando a respeito deste jovem e colocando alguns pontos, quando a gente vai, né, ministrar, olhando dentro desta palavra, a gente vai vendo alguns pontos, né, sobre a vida de José. A Bíblia fala que José ele tinha 17 anos, né, então José está ali, né, um jovem saindo, entrando ali, adolescente ainda, e a palavra do Senhor vem falando a respeito de algumas situações do comportamento de José. Mas eu acho algo interessante que José, ele é alguém que nesse momento aqui, né, quando a palavra do Senhor vai falando com 17 anos do seu pai, ele tem uma confiança nele. A palavra do Senhor fala que já diz que Israel, ele coloca nas mãos de José as ovelhas, manda ele apacentar. Então José, sem compreender os processos que ele iria passar, e ele já ali na casa do seu pai, ali com os seus irmãos, o Senhor já estava ensinando a ele, porque Deus tinha um propósito na vida dele, e Deus já estava ensinando a ele, dizendo que ele seria um administrador. Ele já estava administrando os negócios, porque a gente conhece bem a história, né? Posteriormente, quando a gente vai vendo a narrativa, o que aconteceu com José. E a Bíblia então fala que Jacó ele coloca sobre as mãos de José. Ele coloca ali as ovelhas, 17 anos, já está sendo treinado para um ofício. E a palavra do Senhor fala que então Israel, ele prepara uma túnica para José. E essa túnica é uma túnica colorida, uma túnica de cores, não é qualquer túnica, não é uma túnica de filho preferido, não é sobre isso. A túnica que José está recebendo é uma túnica que denomina-se como uma túnica da responsabilidade. Ele está com um ofício, ele tem uma função e agora é colocado sobre ele túnica da responsabilidade. O problema é que muitos querem a túnica da responsabilidade, mas não querem o exercer a responsabilidade. José está com aquela função ali, o pai dele dá aquela túnica para ele, mas aquela túnica tem uma representação, é responsabilidade sobre a vida de José. E na minha vida e na tua vida não é diferente. A responsabilidade, ele estava cuidando dos negócios do pai. A noiva, a igreja, nós também estamos cuidando dos negócios do pai. E como é que você tem cuidado dos negócios do pai? Nós somos mordomos. Mordomos fala de administração. O que nós temos, o que foi colocado na nossa mão, não é nosso. Tem um Senhor que vai vir cobrar. José fazia com eficiência. José fazia com zelo. A Bíblia diz que os seus irmãos, o coração deles, a conduta deles não era boa, era má. E José trazia má notícia, ou seja, denunciava, falava, e isso a Bíblia diz que suscitou ira no coração dos seus irmãos. Está pensando que é mole carregar túnica de cores? Todo mundo está vendo que é belo, mas ninguém vê o peso. Só está vendo a beleza, é colorido, é lindo, é bonito, canta bonito, prega bonito, mas pega o peso, sente o peso do negócio. Tem só enxerga o glamour, né? Só olha o glamour, a beleza. Está pensando que faz 17 anos. E o seu pai já colocou aquilo ali na sua mão. E a palavra do Senhor fala, nesse momento,
que os seus irmãos eles começaram a ficar com raiva, com ira, porque queria fazer a diferença. Denunciar erro, querido, se prepare, vai suscitar problema. Quando você começa, porque foi isso que aconteceu com ele. O camarada Deus já tinha um propósito para a vida de José. E agora a palavra do Senhor pega e fala que José ele tem sonhos. Ele vai tendo alguns sonhos. E a Bíblia diz que ele pega e ele vai e conta esses sonhos. E aí os seus irmãos, José até então não tinha compreendido, era muito moço, muito menino. Menino às vezes não compreende algumas coisas. Por isso que Deus nos leva para o processo. É onde a gente é amadurecido. Era muito moço, muito novo, contou um sonho. E quando ele conta os sonhos, eles logo entenderam a situação. Os irmãos dele já deram logo a interpretação. José até então não tinha entendido, mas quem está de fora já enxergou. Quem está de fora está vendo. Você ainda não conseguiu discernir algumas coisas, mas seus irmãos que eram mais velhos já tinham entendido, compreendido de alguma maneira o que estava por trás, porque através daquele sonho que ele pega e ele conta aquele sonho e fala assim, quer dizer que a gente vai se curvar diante de você? José até então não compreende. É assim na minha e na tua vida. Você às vezes não entende algumas coisas, mas já tem gente que olha você estranho, tem gente que torce a boca. Eu não vim aqui para provocar ira em ninguém. Eu vim aqui nessa noite para dizer para a igreja que nós somos um povo diferenciado. Nós temos uma túnica diferenciada. A noiva se destaca no meio das telas. Louvado seja o nome do Senhor. Não é para você ficar olhando para o irmão, achando que tu tem problema com teu irmão. Não é sobre isso. Eu vim aqui dizer, eu vim aqui nesta noite para dizer que tem gente que já entendeu o negócio, você ainda não entendeu. Começa a olhar estranho, começa a se comportar estranho com você, porque já compreendeu. Aleluia! Glória a Deus! Já entendeu. José, até então não. Mas a Bíblia diz que o seu pai, quando ele conta o segundo sonho, o seu pai coloca aquilo no coração. E aí os irmãos de José, eles se atentaram para o momento que José ficava mais imponente e que eles se curvavam diante daquela figura que o Senhor dá a José. Mas o Senhor falava ao meu coração nesta noite, para liberar para você, para mim e para você. Você não precisa ficar preocupado com quem vai se curvar diante de você. Você precisa se ater ao que Deus tem para você. Porque ficar preocupado com quem vai se curvar, ficar olhando para o outro, o propósito não é esse. Foca no que Deus tem para a tua vida. Foca no que Deus falou que vai fazer para você. O propósito que Deus tinha era de colocar José em um lugar, em posição elevada. Os irmãos ficaram preocupados que eles iriam se curvar diante de José. Mas o Senhor falava ao meu coração, não fica preocupado, porque o Senhor me chamou para querer humilhar ninguém. O que Deus tiver que fazer, Ele vai fazer. Mas foca no que Ele tem para fazer na tua vida.
As distrações tiram o nosso foco do propósito. As distrações, o que Deus tem falado para você? O que Deus tem falado que vai fazer na tua vida? Tu tem desenvolvido nisso? Você tem desenvolvido nisso? Eu vim aqui nesta noite, o Senhor ministrava ao meu coração. O Senhor vai fazer o recalcular e te colocar na rota novamente. 2023 será um ano em que você vai entender o propósito, será um ano em que você vai entender o chamado, em nome de Jesus. Chega de ficar olhando para A, chega de ficar olhando para B, chega de ficar olhando quem é que não está. Ei, quem tá, você não está sozinho não. Deus está contigo. Você e Deus é maioria. Você e Deus é maioria. É uma frase muito utilizada, mas é verdade. Se Deus está te apoiando, fica tranquilo, vai adiante. Tem coisas que a gente só precisa de Deus como aliado. De Deus. E a gente fica tão dependente. Somos seres sociais, seres dependentes, sim. Mas quando você fala do propósito, de coisas que Deus tem, de coisas que Deus ministra para o teu coração, você não vai fazer o outro compreender, você não vai fazer a outra compreender. Você que precisa entender, não adianta eu falar, você é isso, você vai longe. Não, você precisa compreender, é olhar para você e entender o que Deus tem para fazer através da tua vida. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Louvado seja o nome de Deus. Tem um povo que já entendeu o chamado aqui nessa vez. Tem uma igreja que já entendeu o chamado, querido. Entender propósito, coisas que Deus tem para a tua vida, sabe? É investir naquilo que o Senhor falou para a tua vida. E eu não estou falando apenas de quem prega, eu estou falando de um modo geral. Na casa do Senhor tem tanta coisa para ser feita, sabe? É servir. Nós somos apenas servos, mordomos, servos. Deus coloca dom, Deus coloca coisa. Dom você não pede, Deus dá. É algo que o céu olhou. Tem gente que nem serve a Deus e Deus vai e concede. O Espírito vai e concede. Você fala assim, nossa, mas nem serve, mas nem anda em santidade, não importa. Deus deu e vai dar conta, não se preocupa. O que Deus te deu, você está na casa do Senhor, para que isso seja ativado em você. Então, invista, Deus te deu. Aleluia! Glória a Deus! Uma sociedade de comparação. A gente acha que pra gente ser precisa ser igual ao outro. Tem que pregar igual ao outro, tem que cantar igual ao outro, tem que fazer igual ao outro. Ei, para com isso. Deus tem o teu tamanho, é o calçado certo. Se eu colocar um 42, vai dar meu pé. Se eu colocar um 42, vai ficar feio. Vou andar estranho. Vocês vão rir de mim. Não é assim. Agora, quando eu colocar o meu número, ó, é o meu número. Eu ando tranquilamente. Coloca o calçado que Deus te deu. É o teu número. Para de querer calçar que não cabe em você. É o teu número. Tá rodando, porque quer calçar o que não é teu. Tá querendo se enfiar no que não é pra você. Nessa noite, Deus vai te colocar na rota certa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E o Senhor falava, existem pessoas aqui nesta noite que estão com as suas mentes confusas, não sabem para onde vai, mas o Espírito Santo de Deus, que não se engana nessa noite, Ele é orientador, Ele vai te dar a banda, a vassoura e calabanda, Ele vai te dar uma orientação, Ele vai te dar o norte, Ele é orientador, Ele é cura, Ele é direção, quem anda com Ele orientado como por Ele, não se perde. Glória a Jesus, aleluia! Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Deus Que agora chega o momento. Deus tinha algo preparado para José. A Bíblia pega então fala dos seus irmãos. Ele trazia a notícia. Ele falava a respeito dos seus irmãos ali. E era diferenciado. Falando um pouquinho mais sobre essa túnica. A responsabilidade que nós temos. Carregar uma túnica, ser diferente, é você ser separado. Carregar uma túnica, ser diferente, é se distanciar de algumas coisas, é andar numa vida de santidade, é ser diferenciado no meio